Começa agora o programa Revitalizar, realizado e desenvolvido pela Igreja Evangélica de Confissão Luterana no bairro dos Pires, em Limeira, São Paulo. Revitalizar é o processo de transformação da vida, da família e da fé, por meio da Palavra de Deus. Olá, sou Vilmar Vazm, presbítero da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana no bairro dos Pires. E neste dia estarei com vocês trazendo uma pequena meditação aqui no nosso programa Revitalizar na rádio Lollapalooza. Desejo que esta palavra faça sentido e seja relevante para a sua vida e que possa revitalizar a sua vida de fé, a sua caminhada em sua família e juntos assim termos este momento de comunhão com Cristo. Sou um ramo da figueira, estou ligado em Jesus. Dele eu recebo vida, muito fruto em mim produz, da videira verdadeira. O Pai é o lavrador que limpa os ramos com carinho, que produzem com amor. Limpo pela tua palavra, limpo pelo teu grande amor. Estou em ti, tu estás em mim, só assim eu posso viver. Tu és a videira, Jesus, eu sou um dos ramos, Senhor, para o teu louvor. Muitos frutos darei, sim, para o teu louvor. Para o teu louvor, muitos frutos darei, sim, para o teu louvor. Com amor, Senhor, muitos frutos darei, sim, para o teu louvor. Jesus se apresenta como a videira verdadeira no capítulo 15 do Evangelho de João. Esta é uma das alegorias mais conhecidas da Bíblia, geralmente intitulado A Videira e os Ramos. O significado principal deste ensino aponta para o nosso relacionamento com Cristo e a dependência que temos dele. Cristo é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Lhe convido a ler este texto no Evangelho de João, capítulo 15, o verso de número 1 até o verso de número 17, onde nós lemos: Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor, ou o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, ele poda,
a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio do ensinamento que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde ali são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem, e a natureza gloriosa do meu Pai se revelará quando vocês produzem muitos frutos, e assim mostram que são meus discípulos. Assim como meu Pai me ama, eu amo vocês. Portanto, continuem unidos comigo por meio do meu amor por vocês. Se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai, e ele continua a me amar. Eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem uns aos outros, como eu amo vocês. Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Vocês são meus amigos e fazem o que eu mando. Eu não chamo mais vocês de empregados, pois os empregados não sabem o que o patrão faz. Mas chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi do meu Pai. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi para que vão e deem frutos, e que esse fruto não se perca. Isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. O que mando a vocês é isto: amem uns aos outros. Até aqui a leitura do Evangelho de João, no capítulo 15. Este evangelho é escrito pelo evangelista João e é o encontro onde Jesus está reunido com os discípulos, provavelmente próximo à casa, próximo a uma videira, né? Ou próximo a um pareiral, podemos dizer assim. E este ensinamento para a nossa vida no dia de hoje. O ensinamento vem em relação ao relacionamento que Cristo quer que os seus discípulos tenham e também quer que eu e você tenhamos com Ele. Por isso ele fala da questão da videira. Ele usa a videira como um exemplo. Os ramos da videira somos nós. Ele é a videira. E quem é o agricultor? Quem é o lavrador desse nosso texto, deste evangelho? Se nós olhamos para a primeira parte, lá no capítulo 15, verso 1, diz: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor, é o lavrador. Jesus, ele afirma que Deus é o agricultor. E se nós olhamos um pouquinho para a história, nós vamos perceber lá no grego que a palavra georgon com a palavra geo formam a palavra terra trabalhada, ou seja, o agricultor que trabalha a terra.
Ou seja, Deus que trabalha em nós a partir de Jesus Cristo. E nós assim então somos os ramos. Mas talvez você se pergunta, mas Vilmar, onde estão os frutos? Amados, os frutos são aquilo que nós vamos produzir a partir da comunhão, a partir do relacionamento, a partir do convívio e da comunhão com Cristo Jesus. Por isso nós vamos meditar e olhar um pouco mais para esse texto, quando lá no versículo 5 Jesus afirma: eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Ele fala para os discípulos. E ele fala para mim e para você também no dia de hoje. E vamos adiante. O Pai plantou uma verdadeira videira na terra. A videira verdadeira. Mas por que verdadeira? Todas as outras videiras secarão e não darão mais frutos. Mas há uma que é eterna e os seus frutos permanecem eternamente. Por isso ele é a videira verdadeira. Esta videira que o Pai plantou é Jesus. E ele plantou na terra, sim, é seu Filho unigênito, o Verbo eterno. Mas para produzir muito fruto, o Verbo tornou-se carne. Foi feito pecado sem pecar. Foi rejeitado, desprezado, cuspido, espancado, ferido, castigado, afligido, desprezado e morto em uma cruz. Teve que ser enterrado, mas ressuscitou. A videira verdadeira renasceu, venceu o pecado, venceu a maldição, venceu as potestades, venceu os principados, cresceu e se multiplicou, e deu frutos, e muitos frutos, para que a glória do agricultor, de Deus o Pai, fosse completa. Nós somos os ramos, fomos escolhidos por Ele, antes da criação do mundo, para darmos frutos, e muito fruto. Fomos enxertados em Cristo, nascemos por Ele, dele e para Ele. Nascemos do Espírito Santo. Fomos criados para estar em Cristo, inseparavelmente unidos a Cristo, assim como o ramo foi criado para estar unido à videira. E damos frutos assim. O ramo não foi feito para estar separado da videira. O propósito do ramo é dar fruto. E se o ramo é separado da árvore, não dará frutos. Talvez você se pergunte, mas qual é o propósito do agricultor ao plantar uma videira? Há muitas árvores mais bonitas do que uma videira. Há árvores bonitas que dão sombra. Há árvores que produzem a lenha, produzem a madeira. Por que alguém vai plantar uma videira? Depois do verão parece morta, as suas folhas caem, a sua madeira não serve nem para a lenha. Mas a videira é plantada para dar frutos, e muitos frutos. O agricultor quer frutos com duas qualidades. Ele quer frutos saudáveis e ele quer frutos de qualidade. E não serve para outra coisa a videira, a não ser produzir frutos. Então Jesus diz aos seus discípulos que o propósito do Pai, ao plantar o seu Filho no mundo, é para que dê frutos, e frutos com qualidade. Ou seja, muitos filhos,
com qualidade, iguais a Jesus. Esses frutos são o que nós vamos gerar. Esses frutos é o que Ele espera de mim e de você que me ouve e que está meditando comigo nesta palavra, neste momento. Aquele que dá fruto, diz a palavra, ele poda, ele limpa, ele purifica, para que possa dar mais frutos e possa dar frutos com qualidade. Amados, Deus quer trabalhar em nós a partir de Cristo Jesus, pela ação do seu Santo Espírito, para que eu e você possamos produzir muitos frutos. E não é fruto qualquer, mas é fruto de qualidade. Frutos que nós podemos encontrar na sua palavra. Frutos de paz, frutos de longanimidade, frutos de benignidade, de qualidade, de bondade, de fidelidade, de mansidão, fruto de domínio próprio. Esses são frutos do Espírito, que é produzido em nós, a partir do nosso caráter e a partir do caráter de Cristo Jesus em nós. Aqui temos qualidades, e não qualidades quaisquer, mas sim qualidades de bom apreço. O fruto do Espírito é formar Jesus em nós. Se olhamos um pouquinho mais para dentro da história da nossa Bíblia Sagrada, vamos perceber que Deus, a primeira vez que Ele falou sobre o frutificar, foi lá no Gênesis. Lá no Gênesis, no capítulo 1, quando Deus mandou Adão e Eva a multiplicarem e encherem a terra. Também Ele falou para Noé, após o dilúvio. Eles entenderam que frutificar era ter muitos filhos. Quais são os frutos das pombas? São pombinhas. E quais são os frutos dos bois, das vacas? São os bezerros. E agora, quais são os frutos do Espírito Santo em Noé? Quais foram os frutos que Noé gerou? Poderíamos fazer uma grande lista. Os frutos da persistência, da obediência, da dedicação, da esperança, da paciência. Enfim, poderíamos fazer uma imensa lista aqui. Quais foram os frutos de Noé? E este método que Deus usa para o crescimento da sua igreja nos dias de hoje. Deus, Ele usa este método, o método do discipulado, o método do dar frutos, mas para que os membros do corpo, para que os membros da igreja possam produzir frutos, eles precisam estar enraigados em Cristo Jesus. A seiva de Cristo precisa perpassar pela vida dos membros, precisa perpassar o seu coração, que é a produção da fé, é a produção do amor ao próximo, é a produção da lealdade com a sua comunidade, com a sua igreja, com a sua célula, com o seu encontro com Deus. É fundamental que quando olhamos para a palavra de Deus, lá no versículo 8 do nosso texto, nós vamos perceber que Deus quer que nós tenhamos a natureza dele. O verso 8 diz: "E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos, e assim mostram que são meus discípulos." Amados ouvintes, Deus tem um propósito para a minha e para a sua vida. E o propósito de Deus é que eu e você possamos produzir muitos frutos.
e frutos saudáveis, frutos notáveis. Como seriam esses frutos notáveis? Talvez você se pergunta nesta reflexão. Amados, os frutos notáveis são quando nós nos dedicamos ao nosso próximo, demonstramos o amor ao próximo, quando nós estampamos um sorriso em nosso rosto, quando nós mantenhamos a esperança, mesmo em meio às tribulações, porque nós temos a nossa vida arraigada em Cristo Jesus. E por nós perpassa a seiva, o seu Santo Espírito. Venha o que vier, com graça, com fé, com dedicação, nós superamos, nós vamos adiante. É isso que Deus espera de mim e de você. Por isso ele fala no versículo 8, que é a gloriosa maravilha de Deus é saber que nós estamos produzindo frutos. E a partir dos frutos, nós nos tornamos cada vez mais discípulos com intimidade com Deus. Nós só temos intimidade com Deus quando nós meditamos em Sua palavra, quando nós vamos ao encontro com Cristo, temos comunhão com os demais irmãos e irmãs e testemunhamos a Sua palavra adiante. Amados, talvez ainda podemos olhar para uma outra parte de Jesus, quando Jesus pede para fazer a vontade do Pai, para que possamos frutificar. Ele fala nos mandamentos: permanecei em mim. A minha concentração não tem que ser nos frutos que vou gerar ou que vão acontecer a partir de mim, mas a minha concentração precisa estar na comunhão com Cristo. Precisa estar no convívio com a minha comunidade. Precisa estar alicerçada em Cristo. Isso também Jesus afirma para os seus discípulos. Quando ele fala do fruto, lá no versículo 11, ele fala para os seus discípulos: eu estou dizendo isto para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Amados, não há alegria maior do que se sentir na presença de Deus, se sentir agraciado, agraciada por Deus, se sentir protegida, protegido, se sentir curada, se sentir carregada por Cristo. Quando nós lemos a Sua palavra, quando nós meditamos no Seu Evangelho, nós sentimos a paz. E esta paz só tem aquele e aquela que tem uma vida com Cristo. Aquele e aquela que tem o seu ramo preso na videira, que é Jesus Cristo. E aquele e aquela que se deixa limpar, se deixa podar pelo agricultor, que é Deus Pai. Por isso, você que medita comigo neste Evangelho, você já pensou em você como um ramo preso a esta videira? Quais são os frutos que você tem gerado a partir da comunhão com Cristo? Ou você que talvez está afastado da comunhão com alguma denominação religiosa, talvez está afastado com Cristo. Quero lhe convidar, a partir do Evangelho de João capítulo 15, a se unir novamente com Cristo, para que a seiva do Espírito Santo possa te restaurar, possa te animar, possa te encorajar a viver esta vida maravilhosa que Deus nos dá a partir de Cristo Jesus. Através do seu Santo Espírito, Ele quer te limpar, te purificar e fazer você e eu a produzir, a gerar frutos. Frutos de alegria, frutos de uma alegria completa, como nós vimos
no seu Evangelho. Amados, que Deus, em sua graça, a partir do Espírito Santo de Deus, que é a seiva, que percorre as raízes até o último ramo, para que cada raminho possa frutificar, para que todos os ramos deem frutos, e o fruto do Espírito flua em nós. Flua em nós e a partir de nós, que nós possamos produzir a alegria, a força, o amor, a santidade. Tantos outros. Que a partir da comunhão com Cristo, seja na oração, seja na meditação, seja no culto, onde quer que seja, você e eu possamos deixar o Espírito Santo, a seiva de Deus, percorrer por nós e nós, assim, produzirmos os frutos verdadeiros. Porque isto é o que esta palavra nos encoraja a fazer no dia de hoje. Nos declara, nos profetiza, para que nós possamos permanecer no Pai e assim produzir os frutos. Que esta palavra possa animar você, possa encorajar você, possa despertar em você o interesse da comunhão com Cristo e assim produzir os frutos da alegria e da alegria completa. Que Deus te abençoe, que Deus fortaleça a sua vida de alegria e também de comunhão com Cristo. Amém. Ainda convido você a escutar a nossa rádio Lollapalooza e também lhe convido para acessar o nosso site lollapalooza.com.br e convido você a baixar o nosso aplicativo, quem tem a plataforma do Android, Lollapalooza. E se inscreva também em nossos canais de relacionamento, que é o canal do YouTube e também o nosso canal do Facebook, Comunidade Luterana no Bairro dos Pires. E assim, que Cristo abençoe você neste dia e te faça meditar sobre os frutos do Espírito e a permanência na videira que é Cristo Jesus. Eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Vós sois os ramos, permanecei no meu amor. Para dar muito fruto, Permanecei no meu amor. para dar amor puro, Permanecei no meu amor. como ramos ao tronco, Permanecei em mim. Eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Vós sois os ramos, permanecei no meu amor. Para amar sem medidas, permanecei no meu amor. Para dar vossas vidas, permanecei no meu amor. Para ser meus amigos, permanecei em mim. Eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Vós sois os ramos, permanecei no meu amor.
ser sal da terra. Permanecei no meu amor, para ser luz do mundo. Permanecei no meu amor, para ser testemunho